Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história de Samuel. A Bíblia Sagrada conta a história de Samuel. Havia um casal de nomes, Eucana e Ana, que morava em uma região montanhosa de Efraim. Eucana tinha duas esposas. Os nomes delas eram Ana e Penina. Ana não podia ter filho. E por isso Penina ria muito, zombava muito dela. Eucana era um homem piedoso da tribo de Levi. Ele tinha o costume de todos os anos ir até Siló, em uma cidade longe da casa dele. Em Siló era onde ficava o tabernáculo, como se fosse a igreja hoje. Ele ia e levava toda a sua família para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Eucana dava a Penina e para os filhos delas porções para eles fazerem sacrifício ao Senhor. Mas a Ana ele dava uma porção maior, pois ele amava a Ana, mesmo que ela não pudesse ter filhos. Assim, Penina ria, zombava de Ana, por ela não poder ter filhos. Ana ficava triste e nem conseguia comer. Eucana perguntava a Ana por que ela chorava e não comia, e diz: Eu não sou melhor do que 10 filhos? Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e lá estava o sacerdote de nome Eli. Ana estava muito triste, mas se colocou de pé, entrou no tabernáculo e decidiu mudar de atitude. Ela estava decidida, mesmo muito triste, com muita amargura de alma, orou ao Senhor e chora muito em sua oração. Ana falou ao Senhor e pediu que se ele lhe desse um filho homem, ela prometia que daria esse filho ao Senhor para ser um nazireu e nunca cortaria seu cabelo. Nazireu era uma pessoa que nascia para servir a Deus. Deus ouve a súplica, a oração de Ana e lhe deu um filho a ela. E ela cumpre o voto. Seu filho chamou-se Samuel. E quando ele parou de mamar, ela levou Samuel para morar no tabernáculo, como ela tinha prometido ao Senhor. Assim, Samuel foi crescendo e aprendendo como ser um sacerdote e trabalhar para Deus, igual os pastores fazem hoje, mas hoje quem trabalha na igreja não mora na igreja. Deus abençoou Ana muito, mais do que ela pediu, além dela ganhar Samuel como filho, ela teve mais 5 filhos. Está lá em 1 Samuel 2:21. Samuel nasceu em uma época difícil para os israelitas. Eles eram oprimidos por um povo de nome filisteus. Esse povo não adorava a Deus, o Deus vivo, o nosso Deus. Também nessa época, o povo de Deus, que era somente o povo judeu, se encontrava muito longe de Deus. Assim, Samuel vai morar no templo de Deus, era como a igreja hoje. Ele passa a ajudar o sacerdote Eli a servir a Deus de pertinho, mesmo muito pequeno. Sabe, amiguinho, às vezes nós só lembramos de Deus quando estamos precisando dele, quando estamos em apuro. E isso é muito ruim, pois ele quer que conversamos com ele. Se não falamos com ele todos os dias, acabamos ficando muito longe dele, porque ele é o nosso amigo. Samuel era diferente. Desde sua infância, foi separado para servir a Deus no tabernáculo, sob os cuidados do sacerdote da época, que se chamava Eli. Ele seria o próximo sacerdote. Sacerdote era uma figura muito importante, pois era a boca de Deus no meio do seu povo. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava com o povo. Samuel nasceu em uma época em que estava terminando a era dos juízes, que julgava o povo, e começando a época dos reis. Ele ungiu, separou o primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. E em seguida, Israel teve o segundo rei, seu nome foi o rei Davi. Jesus veio da descendência de Davi. Samuel ungiu também Davi.
A Bíblia diz que o Senhor Deus usava Samuel, ainda muito jovem, em certa ocasião de sua juventude. Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa dele, ou seja, da casa do sacerdote Eli. Eli era o sacerdote daquele tempo, o homem que Deus usava para falar com a nação de Israel. E por não corrigir os seus filhos, estava desobedecendo a Deus. E já velho, Eli morreu. E nesta época, Samuel, que já estava grande, substituiu o sacerdote Eli e ficando como sacerdote. Amiguinho, obedecer a Deus é muito importante. Podemos viver muito mais e ser abençoado por Deus em todas as coisas. Hoje aprendemos sobre Samuel. No nosso próximo encontro falaremos sobre Davi. Vamos orar? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa meus amiguinhos, me ensina a ser obediente a ti e te servir e te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amiguinhos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.